Paz, para quem não me conhece, eu sou o pastor Jair do Reteté, o menor da casa. Queridos, hoje nós estaremos iniciando o nosso primeiro vídeo aula do nosso curso básico em teologia. Você que é seguidor, que nos acompanha na página do pastor Jair do Reteté, vai ter hoje o privilégio de estar iniciando um curso básico em teologia. E eu procurarei ser bem dinâmico, ser bem calmo e bem devagar para que você possa acompanhar o nosso raciocínio. Te prometo, não terá acúmulo de conhecimentos ou de informações para que você consiga acompanhar o passo a passo. Em primeiro lugar, teologia é uma expressão que vem do grego, que é theo, T-H-E-O, logos, L-O-G-U-S, que significa theo, Deus, e logos, logia, que é estudo. Então, teologia significa estudo de Deus. Aí você me pergunta, mas como é que nós vamos estudar Deus? É óbvio que é uma expressão simbólica, porque nós somos muito limitados para poder entender Deus. Então nós vamos, na verdade, estudar as coisas de Deus, ou seja, a sua deidade, as suas características deísticas, o seu evangelho propriamente pregado, a Bíblia Sagrada, as expressões da Bíblia, o texto, o contexto, para que nós possamos entender. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a origem da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é o nosso manual de conduta. A Bíblia é a revelação de Deus escrita, assim como Jesus é a revelação de Deus falada. A Bíblia ficou para que nós tivéssemos um manual de conduta. Se você quer ser um cristão, você precisa seguir a Bíblia. A primeira frase que escutamos quando vamos evangelizar é: por que devo acreditar na Bíblia, se quem a escreveu foram os homens? Com o curso de teologia, você vai ter resposta para essa pergunta que quase todos os evangelizados nos fazem. De fato, quem escreveu foi os homens, mas você saberá as condições em que esses homens escreveram a Bíblia Sagrada. A Bíblia também é uma expressão grega, vem de uma expressão grega que é biblos, que significa biblioteca, ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros. Na Bíblia que nós protestantes seguimos, ela tem 66 livros, que são considerados como os livros canônicos ou livros inspirados. Foram os livros que foram considerados pelos sábios da época como livros inspirados. A Bíblia católica, ela tem 72 livros, que são os 66 livros que nós temos em nossa Bíblia e mais 6 livros considerados por nós livros apócrifos. Mas vamos ao início de tudo. A origem da Bíblia. A Bíblia, na verdade, que hoje nós temos em nossas casas, em nossas mãos, ela não surgiu assim tão bonitinha, com a capa preta ou com a capa marrom, com títulos, não. Na verdade, toda a história da Bíblia, ela foi escrita por alguém que estava no momento dos acontecimentos, sejam os livros históricos, poéticos ou proféticos, mas ela foi escrita não em papel, porque ainda não existia esse material. Ela foi escrita em papiros e pergaminhos. Aí você me pergunta, mas o que é papiro ou pergaminho? Como foi? Numa época muito remota, a Bíblia ela era escrita em papiro ou pergaminho, que eram uma planta, onde da planta se extraía esse material que servia de escrita. Nós vemos aqui no Egito, tá vendo aqui? Você pode ver pelas próprias gravuras as origens, as imagens, tanto do papiro como do pergaminho, que também era uma pele de animal curtida, era colocada no sol para ela ficar ressecada, para poder receber a tinta, para poder receber a escrita dos livros que hoje compõem a Bíblia. Só que para que você tenha uma ideia. Então, toda a história da Bíblia Sagrada, ela iniciou-se assim, até que depois da Revolução Industrial surgisse em papel, para que hoje nós tivéssemos a nossa Bíblia toda arrumadinha. Bem, como nós falamos antes, a Bíblia contém 66 livros.
E esses 66 livros, eles são dispostos em alguns grupos. O primeiro grupo são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é muito conhecido e famoso, como Pentateuco. Penta, todo mundo sabe, vem de 5. Então, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, eles compõem o grupo de livros chamado Pentateuco, escrito por Moisés. Nós temos, a partir do capítulo 20 de Deuteronômio, algumas considerações a fazer, mas não será agora, para que você não se confunda. Logo depois desses 5 livros Pentateucos, nós temos de Josué até Esther, os livros considerados históricos. Por que históricos? Porque eles contam a história de Israel. Esses livros de Josué e Esther, eles vão contar toda a trajetória, toda a história do povo de Israel. Assim como os livros de Pentateuco, eles falam sobre as leis em que o povo de Israel deveriam se enquadrar para que eles estivessem diante da lei de Deus. Então, nós já falamos de 2 grupos e nós vamos, nessa primeira aula, ficar neles. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E logo depois nós temos os históricos, que vêm de Josué, né? O profeta, o grande líder Josué, que sucedeu Moisés na caminhada com o povo de Israel, até Esther. E todo mundo conhece aquela história linda de Esther, né? A rainha Esther, que são os livros históricos onde nós encontraremos toda a história do povo de Israel. Eu espero que eu tenha sido claro nessa primeira aula, só que para que você tenha o gostinho do que é a teologia. Talvez você tivesse informações erradas e achasse que a teologia ia distorcer a Bíblia Sagrada. Não, muito pelo contrário. A teologia vem ao encontro da Bíblia Sagrada para te ajudar a entender as questões. E nós estaremos ao longo deste curso discutindo, falando. Eu quero te ajudar, te auxiliar a ser um iminente leitor e estudante da Bíblia Sagrada. Espero que tenha sido claro nessa primeira aula e que nós estejamos muito breve juntos novamente para continuarmos a estudar a Palavra de Deus. Queridos, por hoje é só. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jair do Reteté, o menor da casa. Graça e paz!